E o dia do nosso encontrinho chegou e a pergunta que não quer calar: será que eu fiz os pincéis? Amor, que foi? Não foi? Ah, não, amor, que não. Fui pra não ver se eu tô gravando. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dona Cherry. Vocês agora vão me ver de visual novo. É, meu amor, ó, tô de óculos, largadona, camuflada. É porque quarentena, né? A gente fica assim, ó, só. Menino, ó, tô gostando desse espaço assim, tipo, só eu no nada. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero perguntar quem se lembra do vídeo da semana passada. É aquele vídeo que eu cortei o cabelo do Cícero pra fazer pincéis. Gente, mas deu o que falar. Foi tanta gente me mandando mensagem, me perguntando, me dando dicas, me pedindo pra ele voltar aqui de novo. Meu Deus do céu, foram tantas ideias que vocês me deram que minha cabeça ficou assim, ó. Meu Deus, então eu vi que vocês gostaram e a ideia de cortar o cabelo dele, além de mudar o visual, né, que ele queria, a ideia também era de fazer pincéis, porque outras vezes que eu tinha cortado o cabelo dele, eu juntei os cabelos, né, postei o vídeo, inclusive quem não viu o vídeo, vai lá ver, foi o vídeo da semana passada, da terça passada, nesse caso, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo para você que não assistiu, ir lá assistir, tá muito legal, muito engraçado. Então, eu fiz os pincéis e vocês vão ver, tá? Eu quero que vocês me digam o que vocês acharam, né? Eu fiz eles, eu vou dar só um spoiler, né? Eu fiz eles com biscuit. Então, para explicar para vocês, né, que eu não trabalho com biscuit, eu nunca trabalhei com biscuit. Na verdade, eu já peguei em biscuit, mas já faz muitos anos. Eu era adolescente, vai. É. E aí, faz muito tempo, gente. Eu não me lembro mais como que manuseia, como que trabalha. Mas assim, gente, ficou muito legal. Eu amei, 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 amei. Então, me digam a opinião de vocês. O que vocês acharam, né? As considerações finais de vocês. Peraí, deixa eu desligar esse ventilador. Baixei porque o bicho tá falando mais alto que eu. Então, falar baixinho que ele tá ali. E aí, quem sabe a gente não faz a segunda parte, hein? Deixa eu ver. A saga da peruca do Cícero. Mas antes de assistir esse vídeo, eu quero dar 2 recadinhos pra você. O primeiro é pra você não se esquecer de se inscrever no nosso canal se você for novo por aqui, curtir, compartilhar com seus amigos e dar sua opinião, claro. E o segundo aviso é que não vai cortar seu cabelo pra fazer pincéis, tá? Eu cortei o cabelo do meu marido pra fazer pincéis. Por quê? Porque eu já ia cortar, gente. Então, depois você não vai cortar o cabelo em casa, você pode fazer com o quê? Porque, tipo, eu tô trazendo vídeo e vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu preciso dar uma solução pra você que não quer que vai cortar o seu cabelo nem o cabelo de ninguém pra usar. Então, você pode usar aquela boneca, né? Que você riscou a cara dela de caneta e você não vai querer mais brincar com ela, tá feia, tá escanteada. Você pode usar uma peruca, né? Você pode comprar uma peruca pra fazer pincéis. Você vai amarrando as mechinhas com liguinha, né? Pra não desperdiçar. E amarra assim, tipo, mais embaixo, aí corta. Aí depois amarra mais embaixo, corta. E aí vai dar pra você fazer vários pincéis. Eu vou mostrar pra vocês quais foram os modelos que eu fiz. Bom, enfim, vamos para o nosso vídeo de hoje. Então vamos dar início aos nossos pincéis. Como vocês estão vendo, eu colei uma fita durex na mesa e saí colando os cabelos em cima de acordo com o pincel que eu queria. E em seguida coloquei cola branca para unir os cabelos de forma que eles não ficassem soltando depois. E eu fui separando a quantidade de cabelo de acordo com os pincéis que eu iria fazer. E em todos eles eu coloquei cola branca e deixei secar bem.
para depois ir para o próximo passo. E depois dos cabelos totalmente secos, vamos fazer o pincel. Eu vou solvar bastante a massa de biscuit. Se você não souber fazer massa de biscuit, você pode comprar em uma loja de armarinho. E então eu vou fazendo uma bolinha bem miudinha mesmo. Agora eu vou pegar um palito de churrasco e vou colocar ela, vou encaixar ela na parte de cima do palito. Agora eu vou fazer outra bolinha e vou espetar ela no palito e vou unir ela com a de cima. Desse jeito que vocês estão vendo. Ó, eu estou apertando para que quando seque ela fique bem unida. Agora eu vou pegar um pedaço bem maior. Eu vou solvar bem e vou mostrar para vocês como eu fiz uma flor para colocar no topo do pincel. Então eu vou apertar a bolinha, deixando assim bem achatada, e aí eu vou amassar, encurvando dessa forma. Aí eu faço de novo, puxo para cima e envolvo essa que eu já fiz e dou uma apertadinha na parte de cima, só para ela dar uma dobradinha mesmo. E eu vou fazendo toda ao redor. Vão formando pétalas. Vejam que eu puxo de baixo para cima. Eu aperto embaixo e vou puxando para cima e envolvo as que já estão feitas. E vou fazendo ao redor. Não faço muitas pétalas porque eu não quero que a flor fique tão grande. Na hora de encurvar a pétala é bem delicado mesmo, tá? Ó, e fica assim. Agora eu vou cortar ela e vou encaixar ela em cima do nosso pincel. Na verdade, eu vou grudar mesmo. Como a massa tá mole, aí eu vou apertando, vou girando ela bem delicadamente para não desfazer as pétalas, para não desfazer a flor. E com a ajuda de um palito, né, um palito de churrasco, eu vou girando e vou apertando, bem delicado, mas de uma forma que ela fique unida e que depois que seque, ela não venha se soltar. Viram como é fácil? Agora, da mesma forma que começamos, nós vamos fazer mais bolinha pequenininha, do mesmo tamanho das outras, e vamos espetando no palito de churrasco e levando para cima e unindo com a última. Sempre apertando bem para que elas fiquem bem unidas. E eu não quero que desfaça essa linha, eu quero que realmente ela fique com esses gominhos. Por isso que eu tô apertando bem delicado. E eu vou fazendo essas bolinhas e espetando até que o pincel chegue do tamanho que eu quero. Então, quando chegou em 11 centímetros, que era o tamanho que eu queria que esse pincel ficasse, eu parei de fazer as bolinhas e aí eu peguei um pedaço grande agora, vou sovar bastante, vou fazer uma bolinha e deixando 1 centímetro de largura, eu vou cortar o restante do palito de churrasco. E então eu vou encaixar a bolinha que eu fiz, né? Na verdade eu fiz ela bem compridinha, então eu vou empurrando com o dedo, vou fazendo um buraquinho dentro e vou apertando, tá? Na parte de baixo, para ela ir afinando e unindo com a outra parte, tá? Então ele vai ficar assim, tipo um funil. Sempre apertando e ajustando e alisando a massa, porque esse aqui é o acabamento do trabalho.
Pronto, agora eu vou pegar o cabelo que eu colei e então eu vou enrolar o restante da Durex, né, que eu colei. Vou ajustar, ver o tamanho do funil que eu tinha feito lá no pincel, para ver se é o mesmo tamanho aí. Vamos medir. Vejam que agora eu vou cortar um pedaço, né, porque eu achei que ficou muito grande. Eu tô medindo para saber se já cabe o cabelo dentro. E aí, como eu vejo que não, eu vou amassando mais a massa, ela vai crescendo, porque como ela tá grossa, né? Então dá para ela subir mais um pouco para que o cabelo se encaixe. Agora eu vou colocar cola branca, né? Porque daí eu acredito que fica mais seguro. Nossa, esse momento preciso ter muito cuidado, porque às vezes aconteceu comigo da massa se rasgar na parte de baixo, se abrir e tal. E como já tem cola, fica toda lambança, né? Mas então, deixa eu explicar pra vocês. Depois que eu encaixei, eu vim com um palitinho de churrasco e aí eu vou dando umas apertadazinhas, ele vai ficando com umas ondinhas, né? A massa. Eu vou franzindo ela, deixando ela bem pinçadinha. E dessa forma que eu tô fazendo, eu fico encaixando, né? Como se ela estivesse apertando o cabelo depois que ela ficar dura. E não vai correr o risco do cabelo sair daí e soltar, né? Até porque também tem a ajuda da cola. Então, depois que eu fiz tudo, eu fui com o dedo fazer o acabamento, né? Dando o apertinho final. E é isso, agora é só deixar secar. Como esse pincel era para pó, eu fiz ele menor. Os outros eu fiz com 16 centímetros. É por isso que eu tô mostrando para vocês, né, o meu próximo pincel, que foi com 16 centímetros. E vou mostrar também que a parte de cima vai ser um pouco diferente nos pincéis de poucas cerdas. Assim como o outro, eu tô cortando o restante para que não fique tão grande, né? Fiz lá o funilzinho, né? Depois que eu vi que o tamanho tava certo, eu cortei as laterais para que ele ficasse bem justinho. E assim ele ia ficar na frente mais fino. Como era pouco cabelo, não tinha necessidade da frente ficar tão largo, né? E o processo é o mesmo agora, colocar cola branca de novo, né, como fizemos com o outro. A gente vai encaixar o cabelo ali, também como fizemos com o outro, porém, a gente não vai dar as mesmas pinçadinhas, a gente vai fazer com o dedo mesmo. A gente vai apertando. Como ele é mais fininho, então esse fica mais fácil. Mas então, como o outro, só esperar secar. E tá pronto o pincel. Agora nós vamos cortar e fazer a parte final. Ah, e também teve um outro pincel diferente. Sabe aquelas conchinhas, aquelas colherinhas que vem na lata do leite? Então, eu fiz uma bolinha com a massa de biscuit. E eu encapei a parte da conchinha, né? Essa parte aí da conchinha, da colher, sei lá como que se chama. Mas enfim, eu encaixei ela, né? E a sobra eu cortei com a tesoura. Eu quero fazer aqueles pincéis para contorno, sabe aqueles que parecem uma escovinha? Pronto, é isso mesmo. Então por isso que eu tive a ideia de fazer com essa colherinha, porque acho que é o que ficaria mais semelhante. Agora é só apertar na parte de cima, né? Pra ele ficar bem justinho. Agora eu vou fazer a parte do cabo. Fiz 2 bolinhas e 2 cobrinhas. E aí a gente vai apertar primeiro na parte de cima, na parte de trás, na verdade, né? Pra ela ficar bem achatadinha. Eu tirei o restante ali que sobrou. E a outra na parte de cima, do mesmo jeito. Eu vou apertando ela para ela se unir. E as sobras da lateral eu vou cortar com a tesoura.
Depois de cortado é só ajustar, só apertar, alisar e fazer o acabamento. Agora eu coloquei cola dentro, cola branca, né? Espalhei bastante dentro e assim eu vou colando as cerdas, colando os cabelinhos. Eu vou colando de pouquinho em pouquinho e conforme eu vejo que é necessário, eu vou acrescentando mais um pouco de cola branca para ir colando o restante. Depois de todos prontos, é hora de cortar. Esse pincel é com poucas cerdas e eu quis fazer ele bem curtinho, porque ele vai ser um pincel de aplicação de sombra para o côncavo. É por isso que eu vou arredondando ele, cortando bem nas laterais, para que ele fique bem redondinho. Esse agora vai ser um pincel chanfrado. Aquele pincel que nós fazemos delineado, correção de sobrancelha e entre outras coisas. Esse pincel vai ser um língua de gato, então por isso que eu tô deixando ele bem redondinho. E eu vou cortando as laterais também, para deixar ele bem arredondado o máximo possível. Agora esse pincel vai ser de esfumar, é por isso que ele fica com mais cerdas, né? Porque eu quero ele maior. E eu também vou deixando ele bem flocado e arredondado. Esse pincel agora vai ser maior, porque ele vai ser um pincel para blush. E esse é o meu pincel para pó, por isso que ele é o maior que tem. E olhem como ele ficou bem flocadinho. Agora eu vou fazer o pincel para iluminador, por isso que ele é bem achatado e espalhado. E eu também vou arredondar ele. E por fim, o nosso pincel para contorno. O corte dele é reto e as cerdas dele também são bem precisas. E os nossos pincéis não vão ficar só assim, eles vão ter um toque final. Dentro de um copo eu coloquei água oxigenada e pó descolorante, porque eu quero descolorir a pontinha dos cabelos. Então eu misturo bem o pó e a água oxigenada. E agora eu vou colocar em todos os pincéis, só na pontinha mesmo, tá? Só para dar um charme. E depois de ter aplicado em todos, vamos esperar essa misturinha agir e dourar os pelos do nosso pincel. Depois que eles ficam dourados, agora em um pote eu coloquei creme de cabelo. E vou acrescentar pó de madeira rosa. E você pode encontrar esse pozinho em loja para cabelo. E só é necessário apenas um pinguinho mesmo, tá? Porque ele é muito forte. Mas se você não tiver esse pozinho aí, você também pode pintar com tinta para cabelo. Agora eu vou passar essa misturinha rosa na parte onde foi descolorido. Também fiz isso em todos eles. Se você quiser deixar apenas dourado, acho que fica super lindo também. Depois que eu apliquei em todos eles, eu esperei de 20 a 30 minutos para que o produto agisse. Depois é só enxaguar, deixar secar e pincéis prontos.
E esse foi o nosso videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem me conhece sabe que, além de fazer artesanato, eu amo fazer maquiagem. Eu amo mesmo. E já que eu já mostrei pra vocês como eu fiz, eu queria mostrar pra vocês 3 pincéis que deram errado. O primeiro pincel que eu fiz que deu errado foi esse aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele não tem nada dentro. Eu não coloquei o palito de churrasco. E eu tentei fazer um acabamento com fitinha de cetim, ó. E o bicho ficou meio molenga, ó. Tá vendo? Eu fiz ele bem pra esfumar. Ó, pronto. Esse foi o que não deu errado. Deixa eu mostrar pra vocês. Outro que... Gente, esse aqui, ó. Além dele ter ficado meio buchudo aqui, meio barrigudo, eu gostei da cerda dele, tá? Porque, assim, ela é bem pequenininha, né? Assim, é precisa. Dá pra gente fazer corretivo no cantinho do olho, aplicar sombra e tal. Mas, gente, ó, isso aqui não é só um pincel. Você não tá entendendo. Porque quando eu estava fazendo esse pincel, eu estava intencionando outra coisa. Não é só um pincel. Ele também é uma espada. É uma espada, gente, ó. Ó o tamanho do bicho. Ó só. Esse pincel aqui, ele vai servir pra me maquiar. E ó, pra dar uns cacetinhos no cérebro. Quando ele me fizer raiva. Então, o pincel que não deu certo. Na verdade, esse aqui já foi a inspiração para os pincéis que eu fiz, né? Mas eu não considerei que ele deu certo. Ó, acho que ele não ficou tão legal. E a borrachinha que eu coloquei aqui, aquela liguinha que serve pra amarrar dinheiro, ela ainda ficou aparente aqui, ó. Meu Deus, eu tava tão nervosa quando eu fiz esse pincel. E aí eu decidi marcar aqui. Tá vendo que ele ficou meio parecido com os que eu fiz? Pronto. E eu vou apresentar pra vocês cada pincel que eu fiz. Fora esses 3 pincéis que eu fiz que não deram certo. Esse aqui eu fiz pra passar iluminador, tá? Esse aqui é pra pó, que ele é mais gordinho. Ainda não deu tempo de secar direito, tá? Por isso que eles estão com a cerda meio, os cabelinhos meio grudadinho, pesado. Mas tá com um cheiro tão gostoso isso aqui. Aqui é pra blush. Esse aqui é pra o côncavo. Esse aqui é um chanfrado, né? Que eu fiz pra corretivo, pra delineado. Esse aqui é pra esfumar, um maior, né? Um mais gordinho pra esfumar. Estão vendo que ele ficou meio... Eles ficaram meio rústico? Ai, gente, mas eu gostei. Amei. E esse aqui é tipo um língua de gato, né? Pra gente... Também pra sombra, pra corretivo. E esse aqui que eu fiz foi aqueles pequenininhos pra contorno. Ao todo, gente, foram esses pincéis com tudo, ó. As florzinhas ficaram tão fofas. Pronto. Deu pra fazer bastante pincel, estão vendo? E se vocês querem que eu traga uma make com esses pincéis que eu fiz pra vocês hoje, é só comentar. E, gente, eu gostaria de agradecer por vocês terem ficado comigo até aqui. Obrigada por mais um dia, vocês comigo, por mais uma terça que Deus nos proporcionou. E em meio a essa situação, a essa tempestade que nós estamos vivendo, eu gostaria de deixar um conforto para o seu coração e para o meu também. E não há conforto melhor para os nossos corações do que a palavra do Senhor. E a palavra que eu vou deixar para vocês hoje está em Salmos, capítulo 121, versículo 1 e 2. E diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é assim que eu me despeço de vocês hoje. Muito obrigada. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau!